De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o Carlos Tufson, contando com a participação também de Cláudia Cataldi. Tufson, eu queria falar um pouco da parada gay de Copacabana, que se tornou já uma coisa tradicional da cidade. Há quem critique a parada gay no seguinte aspecto, que ela deixou de ser uma manifestação em defesa de alguns direitos e tal, para se tornar simplesmente uma festa, uma grande celebração. Como é que você vê esse tipo de crítica? Concorda, não concorda? E, enfim, qual é a análise que você faz? Bom, eu estou aqui como coordenador. Tá? Então, a minha posição, de repente, como cidadão, poderia ser até diferente. Mas, assim, a parada gay, ela nasceu para lembrar um acontecimento de 28 de junho de 1969, que hoje parece que perdeu esse documento histórico. Isso aqui é a única questão que eu tenho em relação à parada gay como cidadão. Que foi a primeira vez que os homossexuais reagiram e disseram: esses são meus direitos civis, e daqui que na verdade foi a reação a uma batida de uma polícia, num bar onde dançavam homossexuais. O bar se chama Stonewall, em Nova York, e por isso se chama. Na verdade, a gente chama de Levante de Stonewall a comemoração de um ano, foi a primeira parada gay que teve. Então, mas esse foco já perdeu o sentido, já não é mais lembrado, quer dizer, na realidade, isso já está descolado um pouco do que acontece, não está não? Mais ou menos, mas é importante, na verdade, quando a gente faz a parada gay, a gente lembra que há 40 anos nós lutamos por direitos que nos são já de fato. É que nem o Dia da Mulher, que começou por causa das mulheres queimadas naquela indústria, né? Que também já perdeu. Mas, por exemplo, de certa eu posso forma, até fazer uma comparação em relação ao divórcio. Quando foi se passar, por exemplo, minha mãe teve que ir para o Uruguai, quando estava grávida do meu irmão, porque foi o segundo casamento dela, porque ele ia nascer bastardo. Então, na verdade, naquela época, as mulheres iam ao Uruguai para regulamentar suas relações. Hoje, o Uruguai e outros países, como a Argentina, tem o casamento civil aprovado pelos seus senados. E nós aqui ainda estamos dizendo que caso o legislativo brasileiro aprove o casamento civil, que as igrejas serão obrigadas a casar ou então serão presos. Mas aí é uma questão, mas só olhar na Argentina, gente, aqui do lado. A Igreja Católica, por causa da aprovação no Senado, não está casando nenhum casal do mesmo sexo, muito menos a filial de nenhuma igreja que esteja lá presente também. Então, esse jogo, que é sofisma, é enganar o povo, ele se sustenta muito pouco. Daí a necessidade de uma informação correta. Como é que você vê nesse aspecto todo, digamos, no estímulo a esse preconceito, alguns setores mais retrógrados da igreja? Como é que você vê o papel desses setores que são quase fundamentalistas, que de certa maneira estimulam que a população reaja de maneira um pouco mais vigorosa à homofobia? Olha, assim, eu acho que cada religião tem o direito de se manifestar, mas contanto que não vire uma Ku Klux Klan. É isso que né? Que tem por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não permitem sexo antes do casamento, como outras religiões também. Se eu quero ser testemunha de Jeová, eu tenho que saber que eu vou respeitar essas normas que são dessa igreja. Agora, como cidadão brasileiro, essa regra não me é imposta, senão eu perco a minha cidadania. Essa é uma questão que a gente sempre tem que discutir. Agora, tem um movimento hoje em dia falando a Bíblia acima da Constituição. Isso não pode. É um limite, até porque nós somos um país com muitas religiões. Eu sou católico, mas eu não posso impor as normas católicas à sociedade como um todo ou como gestor, que isso interfira na minha maneira como gestor. Essa é uma questão que a gente tem, porque senão vira um engana-mamãe. E serve só para ver. Se não me engano, a mamãe era aquele maiô que se usava, mas vira aquela coisa assim, vira só para fingir que engana. O problema é que quando você vê um parlamentar, que a princípio, para estar exercendo um cargo no legislativo, ele tem que ter, no mínimo, uma consciência. Por exemplo, recentemente tivemos uma parlamentar dizendo assim: eu gostaria de ter o direito de demitir um profissional que trabalha para mim, caso ele seja homossexual. Porque ela dizendo que caso essa lei, fosse aprovada, é lamentável dizer isso, porque a lei vigente já não permite. A lei trabalhista vigente nesse país já não permite. Aí a gente fala assim, mas e a parlamentar não sabe? Isso é uma questão que a gente vai falar assim, mas e aí? Porque o discurso terminou com que o fogo dos céus se baixe sobre essa casa, ilumine a todos os parlamentares. Aleluia, irmãos! Isso não cabe num legislativo. Isso a gente tem que pensar bastante se é essa a questão, porque isso não vai ser favorável para a sociedade, não vai educar melhor as crianças, não vai ser salutar para todos nós como todos. Nós precisamos, esse país sempre foi de uma inclusão muito bonita, eu acho que o Rio de Janeiro principalmente.
esse maniqueísmo, né, que é o jogo do bem e do mal, como se existisse um bem ou um mal, que quem determina o que é bem e o que é mal, é quase assim, isso aqui é luz, isso aqui é escuro. Nunca foi muito da sociedade brasileira como está sendo imposto nesse momento. Quais são os avanços que você acha que já obteve na coordenadoria até agora, concretamente? O que você já implantou e o que você já colheu nesse trabalho feito nessa coordenadoria da diversidade sexual? Olha, bom, primeiro, a existência do Legislativo Municipal da coordenadoria já é uma vitória do movimento, entendeu? No Executivo, perdão, no Executivo Municipal, já é uma vitória muito grande para poder exatamente fazer essa ligação. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou te falar, até eu tive a grata, porque eu como militante, eu sempre me manifestei nas portas, na Assembleia. Eu recebi a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa e eu nunca tinha ido no plenário da casa. E a jornalista me perguntou isso, eu assim, nossa, não, é verdade, eu nunca tinha, mas eu já tinha me amarrado na porta manifestando. Porque, na verdade, eu sinto falta do povo brasileiro voltar a participar da vida política, lembrar de quem ele votou, acompanhar a votação dos seus parlamentares e lembrar que, na verdade, quando ele está votando, ele está construindo o futuro da sua nação. Né? Talvez a ditadura, que lembrou tanto, eu posso falar isso de super à vontade, porque eu sou filho dos militares, meu avô lutou na guerra, é febista, lutou por esse país, então eu fico bastante à vontade de falar por isso. A ditadura passava um nacionalismo de defesa de pátria, defesa de solo, que se perdeu um pouco hoje em dia. Totalmente. Né? Essa é uma questão que nós temos. As pessoas não sabem a diferença da primeira e da segunda estrofe, é sonho intenso para o amor eterno, né? Verdade. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai precisar resgatar. Eu sinto falta, por exemplo, da educação moral e cívica que tinha na escola, ou também o OSPD, a Organização Social Política Brasileira, que eu estudei também. Isso são coisas que precisam voltar. O cidadão precisa aprender a conviver com o outro, que ele não feche o cruzamento, porque, na verdade, esses 30 segundos que ele vai ficar lá parado vai interromper 1 hora de trânsito, né? Mas a ele não vai adiantar em nada. Como também que ele não faça xixi na rua. Né? Como ele não jogue o... Não, porque... Papel. Coisa simples. Olha, nós cuidamos refrigerante, a lata, da casa cerveja. dos outros e não cuidamos da nossa casa. Então, cabe ali uma questão... A autoestima do Rio de Janeiro, graças a Deus, voltou muito com a administração Eduardo Paes, com a administração Sérgio Cabral. Isso tem que dizer. O Rio volta, está numa posição inegável. É inegável. Qualquer oposição que queira se fazer, porque existe a oposição, existe fanatismo. Isso eu tenho zero paciência. Porque militante, às vezes, vira fanático muito fácil, né? Verdade. Mas acho que a gente precisa reconhecer e precisa construir um país... Da mesma maneira que eu dialogo com parlamentares de todos os partidos, porque eu acho que a causa dos direitos humanos ela é suprapartidária e ela deve ser assim. Hoje nós temos uma situação no Rio inegavelmente maior. E agora, falta essa questão de trabalhar a sociedade, de cuidar do Rio de Janeiro. O bullying homofóbico, você faz uma campanha contra o bullying homofóbico nas escolas municipais, nas creches, nas repartições públicas. O que você tem de notícia? Pelo amor de Deus, não diga isso, porque isso dá problema. Mas olha só, nós não temos uma campanha específica, porque teve um programa do governo federal que foi recusado pela presidente. Então, mas é um trabalho que você faz para que reduza a no ocorrência programa de Rio bullying, Sem Preconceito, de bullying homofóbico nas repartições públicas e nas escolas. Não, nós aprovamos um decreto municipal que a Lei 2475, que foi aprovada em 1996 pela Câmara, ela tem que ser afixada em todos os estabelecimentos e órgãos municipais. E também entender que o servidor público ele não pode discriminar no atendimento, porque nós estamos lá para servir. Eu acho que isso é importante. O bonito que eu descobri, eu achei que eu não fosse me adaptar muito na questão do poder público, mas o bonito está lá é para construir uma nação melhor, uma cidade melhor. Quando eu assinei a portaria do bullying homofóbico, que na verdade ela gera, no caso de acontecer algum bullying, para que não aconteça como esse menino de Vitória, que agora em fevereiro se suicidou, e hoje os pais estão processando a escola, com razão até, que seja sincero, né? Mas como eu sofri bullying, e várias outras pessoas sofreram todos os tipos de bullying, porque eu sofri bullying na minha escola. Eu sofri por ser branco. Nossa. Eu não sofri por ser homossexual. Eu sofri também por ser homossexual, mas muito no chão era rato branco, com todas as piadinhas que você pode imaginar. Falando de transexualismo, vocês conseguiram um decreto que garante o nome social aos transexuais, não é verdade? Isso. Eu posso dizer que
Foi aquele dia, foi no mês que eu assinei a portaria do bullying, o prefeito Eduardo Paes assinou o decreto do uso do nome social. Isso é uma recomendação da Unesco, uma recomendação da ONU. Tá? O Rio de Janeiro não existia isso, é uma razão de evasão escolar, inclusive também nos postos de saúde. Então nós temos que dar, essas pessoas, na verdade, existe uma questão que chama disforia de gênero, tá? A travesti, ela tem o direito cidadão de poder usar o seu nome social. Porque não é possível que nós vejamos uma pessoa com o estereótipo feminino e que tem que ser chamado de João da Silva. Isso, na verdade, não interfere em nada. Eu vou fazer um rápido intervalo, o jogo depois de volta em 1 minuto. Hoje entrevistando o Carlos Tufson, que é o coordenador da diversidade sexual da Prefeitura do Rio.